No momento em que ouvi o tapa, meus joelhos quase cederam. E a pior parte é que minha filha nem sequer gritou. Ela apenas pediu desculpas em um sussurro quebrado que estilhaçou algo dentro de mim. Fiquei ali, paralisada atrás daquela porta entreaberta, minha cesta de empadinhas esfriando em minhas mãos trêmulas, e soube naquele instante que tudo o que eu temia nos últimos 3 anos era verdade. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. Antes de começarmos, eu ficaria muito grata se você pudesse curtir este vídeo e considerar se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas histórias com quem mais precisa. Aquela manhã na Tijuca parecia diferente de alguma forma. O frio de janeiro se infiltrando pelo meu casaco de lã gasto enquanto eu caminhava as familiares 6 quadras do meu apartamento até o dela. A escuridão antes do amanhecer me envolvia como um cobertor pesado, e minha respiração formava pequenas nuvens no ar gélido que se dissipavam quase tão rápido quanto apareciam. Eu havia acordado às 5h30 com uma urgência inexplicável de ver minha filha, de levar algo quentinho para ela, algo feito com minhas próprias mãos. O sonho que me acordou já estava se desvanecendo, mas a sensação que ele deixou para trás se agarrava ao meu peito como um peso, pressionando minhas costelas, dificultando a respiração normal. Eu fiquei na minha pequena cozinha vendo o relógio se aproximar das 6, incapaz de afastar a sensação de que algo estava errado. O sentimento não era novo, para ser honesta. Vinha se acumulando por meses, talvez anos, uma lenta acumulação de inquietação que eu continuava tentando afastar, racionalizar, explicar como preocupação de mãe. Mas naquela manhã, exigia atenção de uma forma que eu não podia ignorar. As empadinhas ainda estavam quentes quando as embrulhei em papel alumínio, do tipo que ela amava quando criança, recheadas com frango com catupiry, do jeito que minha própria mãe me ensinou. Lembrei-me das mãos de minha mãe, enrugadas e manchadas pela idade, me mostrando como selar as bordas do jeito certo, como fechá-las para que não abrissem ao assar. Comida feita com amor carrega orações em cada mordida. Ela costumava dizer, sua voz rouca por tantos anos de cigarros e vida dura. Embrulhei aquelas empadinhas com o mesmo cuidado que ela me mostrou, dobrando o papel alumínio em cantos precisos, ajustando as bordas, tentando selar não apenas o calor, mas a esperança, a proteção, todas as coisas que eu desejava poder dar à minha filha, mas não sabia como. As ruas estavam quietas àquela hora, apenas o barulho distante dos primeiros ônibus e o carro ocasional passando com os faróis cortando a escuridão antes do amanhecer. Passei pela mercearia da esquina onde o seu Antunes já arrumava as frutas e legumes do lado de fora, caixas de plástico com maçãs e laranjas que soltavam um leve vapor no ar frio. Ele acenou para mim sem falar, e eu acenei de volta. Havíamos compartilhado aquele cumprimento matinal silencioso por 15 anos. 2 imigrantes que entendiam que algumas conexões não precisavam de palavras. As luzes dos postes lançavam sombras longas pelo asfalto, e notei coisas pelas quais normalmente passava com pressa. A maneira como o sereno havia formado padrões delicados no para-brisa de um carro estacionado, o grafite que alguém havia pichado no fim de semana na parede da loja da esquina, a lixeira transbordando que os ratos haviam revirado durante a noite. A cidade estava acordando lentamente ao meu redor, e eu me sentia hiperconsciente de cada detalhe, como se meus sentidos estivessem aguçados pela ansiedade que pulsava em minhas veias. Quando cheguei ao prédio de apartamentos antigo dela na rua Haddock Lobo, notei que as luzes já estavam acesas nas janelas do 2º andar. Aquilo era incomum. Minha filha nunca foi de acordar cedo. Quando adolescente, eu tinha que arrastá-la para fora da cama para ir à escola, ouvindo-a gemer e reclamar sobre como era injusto as aulas começarem às 8 da manhã. Mesmo depois que ela se tornou mãe, muitas vezes me dizia que valorizava aquelas primeiras horas da manhã, quando o bebê ainda estava dormindo, quando ela podia finalmente descansar. Mas lá estavam as luzes, brilhando amarelas contra a fachada escura do prédio. Acordada às 6 da manhã, minha inquietação se aprofundou. Subi as escadas lentamente.
meus joelhos artríticos protestando a cada degrau. A escadaria cheirava a gordura de cozinha velha e ao cheiro mofado de infiltração, cheiros familiares que geralmente me confortavam com sua normalidade. Mas naquela manhã pareciam opressivos, se fechando ao meu redor. Contei os degraus enquanto subia, um hábito de anos atrás, quando costumava contá-los com minha filha, transformando o ato mundano de subir escadas em um jogo. 1, 2, 3, 4. 23 degraus no total até o segundo andar. Eu sabia porque havíamos contado juntos centenas de vezes. Cheguei ao andar dela e parei no corredor, recuperando o fôlego. A cesta parecia mais pesada do que deveria, ou talvez meus braços estivessem apenas cansados. Eu vinha tendo problemas para dormir ultimamente, deitada acordada à noite olhando para o teto, repassando conversas com minha filha, analisando suas palavras em busca de significados ocultos, procurando por pistas que eu poderia ter perdido. Bati suavemente para não acordar o bebê. O som pareceu muito alto no corredor silencioso, e eu me encolhi. Nenhuma resposta veio. Bati de novo, um pouco mais alto desta vez, e foi quando notei que a porta não estava totalmente fechada. Estava aberta apenas 1 centímetro, o suficiente para deixar uma fresta de luz amarela escapar para o corredor escuro. Minha mão pairou no ar, incerta. Deveria bater de novo? Chamar. A fresta na porta parecia pulsar com possibilidade, com perigo, com um convite. Eu podia ouvir sons de dentro agora que estava prestando atenção. O zumbido silencioso da geladeira, o gorgolejar distante dos canos, o rangido do assoalho enquanto alguém se movia. Eu deveria ter chamado. Deveria ter me anunciado. Mas algo me segurou. Um instinto que eu ainda não entendia. Era o mesmo instinto que me acordara às 5:30. O mesmo sentimento que me levara para a escuridão fria com minha cesta de empadinhas. Meu corpo sabia algo que minha mente ainda não havia aceitado. Empurrei a porta o suficiente para espiar para dentro, movendo-me com um silêncio que eu não sabia que possuía. As dobradiças não fizeram barulho. O corredor interno estava escuro, iluminado apenas pela luz que vinha da cozinha no final. Pude ver o casaco da minha filha pendurado no gancho perto da porta, seus sapatos alinhados ordenadamente embaixo dele. O apartamento cheirava a café e a outra coisa, algo acre e forte que eu não conseguia identificar. Medo, talvez. O medo pode ter cheiro? E foi então que ouvi a voz dele, cortante e fria como o ar de inverno lá fora. Este café está frio. Você faz alguma coisa direito? Minha respiração ficou presa na garganta. As palavras me atingiram como um golpe físico, cada sílaba carregada de desprezo. Eu podia ver a cozinha de onde estava. Podia ver as costas da minha filha enquanto ela estava perto do balcão. Podia ver como seus ombros se curvavam de uma forma que a fazia parecer tão pequena, tão derrotada, tão diferente da mulher confiante que eu criei para ser. Ela estava usando o roupão azul claro que eu lhe dera no Natal passado, aquele para o qual economizei por 3 meses. Era de fleece macio com flores bordadas na gola, e quando eu o dei a ela, ela me abraçou tão forte que mal conseguia respirar, me disse que era lindo, que amou. Agora, ele pendia em seu corpo como se fosse 2 tamanhos maior, e percebi com um choque que ela havia perdido peso. Como eu não notei antes? Seu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo bagunçado, e mesmo por trás eu podia ver a tensão em seu pescoço, a maneira como ela se portava como alguém esperando um golpe. Eu a observei pegar a cafeteira com as mãos trêmulas. Seus dedos, aqueles dedos que costumavam pintar aquarelas e tocar piano e trançar coroas de flores durante os piqueniques de verão, tremiam tanto que tive medo que ela deixasse a cafeteira cair. Desculpa, disse ela, sua voz mal passando de um sussurro. Eu fiz há 20 minutos. Pensei que você já estaria de pé. Deixa eu esquentar para você. O pedido de desculpas em sua voz, o tom desesperado de aplacamento, a maneira como ela já estava assumindo a culpa por algo que não era sua culpa, tudo isso me deu vontade de gritar. Não foi assim que a criei. Eu a ensinei a se defender,
a exigir respeito, a nunca deixar ninguém fazê-la se sentir pequena. Para onde foi aquela garota? Onde estava a filha que uma vez repreendeu um professor que tentou culpá-la pelo erro de outro aluno? Onde estava a jovem que discutiu com seu orientador da faculdade por 1 hora para entrar em uma turma superlotada que ela queria fazer? Eu não quero esquentado, ele retrucou, e pude ouvi-lo se aproximando dela. Eu quero fresco. É pedir muito? E então aconteceu. Aquele som, nítido e inconfundível. Um estalo que pareceu rasgar o próprio ar. Um tapa. O som reverberou por todo o meu corpo, pelos meus ossos, pelo meu coração. O tempo pareceu desacelerar e acelerar simultaneamente. Agarrei-me ao batente da porta para não cair. Minha visão turva, pontos pretos dançando nas bordas do meu campo de visão. Pela fresta, eu a vi cambalear para o lado, a mão voando para as bochechas. A cafeteira bateu no balcão, mas não caiu. De alguma forma, mesmo naquele momento, mesmo sendo atingida, ela conseguiu segurá-la, evitar que se quebrasse, evitar fazer uma bagunça que o irritaria ainda mais. Por favor, ela implorou, e a fragmentação daquela única palavra arrancou algo do meu peito. Meu coração parecia estar sendo escavado com uma colher cega, deixando uma cavidade crua e sangrando para trás. Por favor, era para estar quente. Só me dá um segundo. Por favor. A súplica desesperada e aterrorizada. Minha filha estava implorando a um homem que acabara de agredi-la pelo crime de um café que não estava quente o suficiente. Pensei que poderia vomitar ali mesmo no corredor. Ele não disse nada. Eu podia ouvir sua respiração pesada, podia sentir a raiva que irradiava dele, embora não pudesse ver seu rosto deste ângulo. A respiração era controlada, deliberada, como se ele estivesse saboreando seu poder sobre ela, como se ele gostasse do medo dela. Minha filha ficou ali paralisada, uma mão ainda pressionada contra a bochecha avermelhada, a outra agarrando a borda do balcão como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Eu podia ver a marca florescendo em seu rosto mesmo de onde eu estava. Uma marca de mão vermelha que ficaria roxa à tarde. Eu já tinha visto hematomas assim antes, quando eu era jovem e meu próprio pai chegava em casa bêbado e com raiva. Eu sabia exatamente como aquela marca evoluiria nos próximos dias, as cores pelas quais passaria, do vermelho ao roxo, ao verde e ao amarelo. Eu sabia como doeria, como ela se encolheria ao tocá-la, como ela teria que praticar no espelho para encontrar o ângulo certo para aplicar maquiagem para escondê-la. Naquele momento, parada naquele corredor sombrio com minha cesta inútil de empadinhas, todas as memórias de sua infância vieram ao meu encontro. Eu a vi aos 6 anos, com a janelinha nos dentes e rindo enquanto me mostrava seu primeiro dente mole, balançando-o com a língua, perguntando-me quando a fada do dente viria e se a fada do dente aceitava pedidos de troca, porque ela queria um cachorrinho em vez de dinheiro. Eu a vi aos 12, chorando em meus braços depois que o pai dela nos deixou, perguntando-me por que ele não nos amava o suficiente para ficar, perguntando-me o que ela tinha feito de errado para fazê-lo ir embora, e eu tentando explicar que a partida dele não tinha nada a ver com o valor dela e tudo a ver com a fraqueza dele. Eu a vi aos 17, radiante em sua beca de formatura, segurando sua carta de aprovação para a UERJ, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria, me dizendo que ia me deixar orgulhosa, que ia ser alguém, que ia fazer todos os meus sacrifícios valerem a pena. Senti o cheiro do seu shampoo de coco, a mesma marca que ela usava desde o colégio, o cheiro que sempre significou segurança e lar e minha menininha. Senti o peso da cabeça dela no meu ombro durante todas aquelas noites em que éramos só nós duas contra o mundo, quando nos aninhávamos no sofá juntas assistindo a filmes que não podíamos realmente pagar para alugar, dividindo uma tigela de pipoca e fingindo que não estávamos preocupadas com as contas se acumulando na mesa da cozinha. Ouvi sua risada, a risada real que costumava encher nosso pequeno apartamento, do tipo que a fazia soltar um ronquinho que a envergonhava, mas me encantava porque era tão genuíno, tão desprotegido. E agora isso.
Agora minha filha, linda e brilhante, estava em sua própria cozinha, pedindo desculpas pela temperatura do café, sua bochecha carregando a marca de um homem que dizia amá-la. O contraste entre aquelas memórias e esta realidade era tão chocante que parecia um chicote, como se meu cérebro não conseguisse reconciliar as duas imagens. A garota que foi e a mulher que é. A expectativa tinha sido tão diferente. Quando ela me disse que ia se casar há 4 anos, chorei de alegria. Lembro-me daquele dia tão claramente. Ela tinha vindo ao meu apartamento em uma tarde de domingo de março, e no momento em que ela entrou pela porta, eu soube que algo grande havia acontecido. Ela tinha aquele brilho, aquela empolgação que parecia irradiar de sua pele. Mal se sentou antes que as palavras saíssem de uma vez. Mãe, ele me pediu em casamento. Eu vou me casar. Eu havia imaginado netos e almoços de domingo e uma filha finalmente segura nos braços de alguém que a valorizaria. Eu a havia imaginado feliz, segura, amada da maneira que ela merecia ser amada. Eu havia imaginado um genro que seria um parceiro para ela, que compartilharia os fardos da vida com ela, que veria seu valor e o protegeria ferozmente. A realidade era esta. Uma mulher que eu mal reconhecia, sussurrando desculpas por crimes tão pequenos quanto um café morno, usando maquiagem sobre hematomas, se encolhendo com as sombras. Afastei-me da porta silenciosamente, meu coração martelando tão forte que eu tinha certeza que eles ouviriam. A batida parecia ecoar em meus ouvidos, tão alta que abafava todo o resto. Minhas mãos ainda tremiam, e eu as pressionei contra meu casaco para tentar acalmá-las. Cheguei à escadaria antes que minhas pernas cedessem, e sentei-me ali nos degraus frios de concreto, pressionando meu punho contra a boca para abafar os soluços que ameaçavam sair de mim. O frio do concreto penetrou no meu casaco e nos meus ossos, mas eu mal senti. Eu estava entorpecida demais pelo choque, inundada demais de horror e raiva e desamparo. As empadinhas jaziam esquecidas ao meu lado, o pacote de papel alumínio agora esfriando, todo aquele cuidado e amor que eu havia dobrado nela se tornando inúteis. Pensei em quantas vezes eu havia trazido comida para ela, quantas vezes eu havia ficado do lado de fora desta porta com oferendas e esperança, sem nunca saber o que realmente estava acontecendo lá dentro. Quantas vezes eu bati nesta porta enquanto ela escondia um hematoma? Quantas vezes eu sentei naquela cozinha tomando chá, enquanto ele a menosprezava de maneiras que eu não ouvi? Quantas vezes eu falhei em ver o que estava bem na minha frente? A culpa ameaçou me engolir por inteiro. Eu deveria saber. Eu deveria ter visto. Que tipo de mãe não vê que sua filha está sendo abusada? Fiquei sentada naqueles degraus por 20 minutos, talvez mais. Perdi a noção do tempo. Outros moradores do prédio passaram por mim, alguns me olhando com preocupação, outros me ignorando completamente. Um jovem de terno perguntou se eu estava bem. Eu assenti e disse que estava bem, apenas descansando. Ele pareceu incerto, mas seguiu em frente. Uma senhora idosa com um cachorro pequeno parou e me estudou com olhos conhecedores, mas não disse nada. Apenas estendeu a mão e brevemente apertou meu ombro antes de continuar descendo as escadas. Eventualmente, forcei-me a levantar. Meus joelhos doíam de ficar sentada no concreto frio e tive que me agarrar ao corrimão para me levantar. Peguei a cesta de empadinhas, agora completamente frias, e desci lentamente as escadas até a rua. O sol estava começando a nascer, pintando o céu em tons de rosa e laranja. Parecia obsceno de alguma forma que o mundo pudesse ser tão bonito enquanto minha filha sofria. As pessoas começavam a sair de suas casas, indo para o trabalho, para a escola, para suas vidas normais. Observei uma jovem mãe empurrando um carrinho de bebê, cantando baixinho para o bebê lá dentro. Observei 2 adolescentes rindo e se empurrando enquanto caminhavam para o metrô. Observei a vida continuando como se nada tivesse mudado, como se meu mundo inteiro não tivesse acabado de se rachar. Voltei para casa em transe, sem realmente ver as ruas por onde passava. Quando cheguei ao meu prédio,
Fiquei do lado de fora por um longo momento, incapaz de me forçar a entrar. O pensamento de voltar para o meu apartamento vazio, de sentar sozinha com o que eu acabara de testemunhar, parecia insuportável. Mas eventualmente eu entrei. Subi as escadas para o meu apartamento no terceiro andar, destranquei a porta e entrei. O apartamento estava exatamente como eu o deixara 1 hora antes. A louça do café da manhã ainda na pia, a cafeteira ainda pela metade, o jornal da manhã ainda dobrado sobre a mesa. Tudo estava igual, mas tudo havia mudado. Coloquei a cesta de empadinhas no balcão e as encarei. Todo aquele esforço, todo aquele amor, e para quê? Eles não podiam protegê-la. Eles não podiam salvá-la. Eram apenas comida, apenas farinha e frango e catupiry, impotentes contra o monstro com quem minha filha havia se casado. Eu a criei sozinha desde que ela tinha 9 anos. O pai dela, que ele responda por seus pecados um dia, nos abandonou sem aviso, deixando nada além de um bilhete na mesa da cozinha e R$ 500 que se foram em 1 semana. O bilhete era breve, quase cruelmente breve. Não aguento mais. Me desculpe. 7 palavras para terminar um casamento de 13 anos, 7 palavras para abandonar uma filha que o adorava, 7 palavras para destruir a vida que havíamos construído juntos. Eu tinha 32 anos com educação até a 4ª série e uma filha que ainda acreditava em contos de fadas. Lembro-me de estar naquela cozinha lendo aquele bilhete várias e várias vezes, como se lê-lo o suficiente o fizesse dizer algo diferente. Revelasse alguma mensagem oculta que desse sentido ao insensato. Minha filha estava na escola. Eu tinha 4 horas antes que ela voltasse para casa. 4 horas para descobrir como dizer a ela que seu pai tinha ido embora. 4 horas para me transformar de uma mulher que dependia do marido para tudo em uma mulher que podia lidar com o mundo sozinha. Então eu fiz o que tinha que fazer. Limpei escritórios no centro do Rio, pegando o trem à meia-noite e trabalhando até o amanhecer, esfregando banheiros e limpando o chão em prédios onde os executivos chegariam horas depois sem nunca ver as mãos que faziam seus locais de trabalho brilharem. Eu voltava de metrô para casa quando o sol nascia, cercada por outras pessoas cansadas indo na direção oposta. Todos nós parte da força de trabalho invisível que mantinha a cidade funcionando. Durante o dia, eu costurava concertos em uma pequena loja no Saara, meus dedos doendo de tanto fazer bainhas e costuras até sangrarem. Ainda me lembro do cheiro daquela loja, tecido e vapor e a comida chinesa do restaurante ao lado. Dona Sofia, a dona da loja, era gentil, mas firme, esperando perfeição em cada ponto. Aprendi rápido, impulsionada pelo medo de perder o emprego, de não conseguir pagar o aluguel, de acabar na rua com minha filha, e 3 noites por semana eu cuidava de um casal de idosos no Grajaú, cozinhando seus jantares e ajudando-os a tomar banho, ouvindo suas histórias sobre a terra natal enquanto eu dobrava suas roupas e me perguntava se eu algum dia dormiria novamente. O senhor e a senhora Tanaka haviam fugido do Japão durante a guerra. Haviam perdido todos, exceto um ao outro. Haviam reconstruído suas vidas do nada. A senhora Tanaka às vezes segurava minha mão, enquanto eu a ajudava a deitar e me dizia: "Você é mais forte do que pensa. Nós sobrevivemos porque não temos escolha, e então um dia percebemos que não estamos mais apenas sobrevivendo, estamos vivendo." Houve noites em que comprei livros para minha filha em vez de jantar, em que disse a ela que já tinha comido apenas para que ela pudesse ter o último pedaço de frango. Houve vezes em que usei sapatos com furos para que ela pudesse ter um par novo para a escola. Houve aniversários em que seus presentes vieram de brechós e eu fiquei acordada a noite toda, embrulhando-os lindamente para que ela não sentisse a pobreza em que vivíamos. Perdoei todos os erros que ela cometeu enquanto crescia, mesmo aqueles que me machucaram profundamente, como quando ela tinha 15 anos e roubou R$ 100 da minha bolsa para comprar ingressos para um show. Descobri quando fui pagar as compras e minha carteira estava vazia. Comemos apenas arroz e feijão pelo resto daquela semana. Quando a confrontei sobre isso, ela mentiu no início, disse que não sabia do que eu estava falando. Mas, eventualmente,
A verdade veio à tona, junto com lágrimas e desculpas e promessas de nunca mais fazer aquilo. Ou quando ela tinha 18 anos e ficou fora a noite toda sem ligar, me deixando andando de um lado para o outro até o amanhecer, imaginando-a morta em uma vala em algum lugar. Liguei para hospitais, liguei para a polícia, liguei para todos os amigos dela que consegui pensar. Ela finalmente chegou em casa às 7 da manhã, cheirando a álcool e cigarros, e ficou com raiva por eu estar chateada. "Você não é minha dona!" ela gritou. "Eu sou uma adulta agora. Posso fazer o que eu quiser." Perdoei tudo porque entendi que ela era apenas uma criança tentando navegar em um mundo que havia tirado seu pai dela, tentando encontrar seu lugar em uma vida que não oferecia garantias. Eu entendi porque eu estava tentando navegar nesse mesmo mundo, tentando encontrar meu próprio lugar, tentando acreditar que nós duas ficaríamos bem eventualmente. Lembrei-me do dia em que ela o conheceu, 5 anos atrás. Ela chegou ao meu apartamento radiante, praticamente flutuando pelo chão enquanto me contava sobre este homem maravilhoso que ela conheceu na festa de aniversário de um amigo. Seus olhos estavam brilhantes, suas bochechas coradas, e ela falava tão rápido que eu mal conseguia acompanhar. "Ele era analista financeiro em uma empresa na Barra da Tijuca", disse ela. Ele era charmoso, bem-sucedido, e a fazia sentir como se fosse a única mulher no mundo. Ela me mostrou a foto dele em seu celular, um homem bonito de cabelos escuros e um sorriso fácil, usando um terno caro que provavelmente custava mais do que eu ganhava em um mês. Ele parecia polido, sofisticado, tudo o que eu nunca pude dar a ela. Ele representava uma vida com a qual ela sonhava, uma vida que eu queria que ela tivesse. "Mãe", ela disse, segurando minhas mãos sobre a mesa da cozinha, seus dedos quentes e levemente trêmulos de excitação. "Acho que ele é o amor da minha vida." E eu sorri, a abracei e disse que estava feliz por ela, embora algo naquela fotografia tivesse apertado meu estômago. Algo em seus olhos, a maneira como eles não combinavam exatamente com seu sorriso. Eram olhos frios, calculistas, do tipo que avalia o valor e o acha insuficiente. Mas eu afastei o sentimento. Disse a mim mesma que estava sendo paranoica, superprotetora, incapaz de deixá-la ir. Disse a mim mesma que toda mãe se sente assim quando a filha encontra alguém, que era natural se preocupar, mas errado interferir. Convenci a mim mesma de que minha inquietação era sobre perdê-la, não sobre ele ser perigoso. Eu estava errada. A primeira vez que o conheci pessoalmente foi 2 semanas depois. Ele trouxe flores, rosas caras que deviam ter custado uma fortuna, do tipo que eu só tinha visto em floriculturas chiques do Leblon. Ele apertou minha mão com firmeza, me chamou de senhora e elogiou meu apartamento. Embora eu tenha visto o jeito como seus olhos varreram meus móveis gastos e as manchas de água no teto, o jeito como seu sorriso se contraiu levemente quando notou as rachaduras nas paredes. Durante o jantar, que passei 2 dias preparando, ele falou sobre seu trabalho, sobre ações, investimentos e algo chamado Bitcoin que eu não entendia. Ele mencionou casualmente que havia ganhado o que chamou de uma quantia confortável no mercado de ações, que estava construindo riqueza para o futuro deles. A maneira como ele falava sobre dinheiro deixava claro que ele o via como uma medida de valor, que ele dividia o mundo entre os que tinham e os que não tinham, e que ele estava firmemente do lado dos que tinham. "Sua filha tem sorte", disse ele, cortando seu frango com movimentos precisos, a faca fazendo cliques agudos contra o prato. "Ela nunca terá que trabalhar como você trabalhou. Eu vou garantir isso." Deveria ter soado gentil. Deveria ter soado como uma promessa. Mas a maneira como ele disse me fez sentir pequena. Fez-me sentir como se meus anos de trabalho árduo fossem algo vergonhoso, algo a ser lamentado e deixado para trás. Fez-me sentir como se eu fosse algo de que se deveria ser salva, em vez de alguém que fez o que precisava ser feito. Minha filha brilhava ao lado dele, e eu guardei minhas dúvidas para mim. Sorri e agradeci por cuidar dela. Fiz o papel da mãe grata,
aliviada por sua filha ter encontrado alguém que pudesse fornecer a segurança que eu nunca pude. E a cada palavra, eu enterrava meus instintos mais fundo, ignorava os sinais de alerta que meu corpo enviava, escolhia a esperança em vez da sabedoria. Eu passaria os próximos 3 anos me arrependendo dessa escolha. Os comentários começaram pequenos. Pequenas observações que pareciam inofensivas no início, mas que se acumulavam como gotas de veneno em um copo d'água. Na festa de noivado deles, realizada em um restaurante caro no Rio que eu nunca poderia pagar, ele a apresentou aos seus colegas e disse: "Ela tem muita sorte que a mãe dela ajuda. Minha família nunca teve esmolas. Aprendemos a nos virar sozinhos." As palavras foram ditas com um sorriso, mas eu vi o rosto da minha filha cair um pouco. Vi a dor passar por suas feições antes que ela a cobrisse com uma risada. Outra vez, quando ela o trouxe ao meu apartamento para o almoço de domingo, ele me observou cozinhando e disse a ela: "Eles não ensinam mais a cozinhar, hein? Acho que é para isso que serve o iFood." Ela riu, mas notei que não comeu muito naquela noite. Notei a maneira como ela empurrava a comida em seu prato e evitava encontrar meus olhos. Depois que se casaram e se mudaram para o apartamento na Tijuca, as mudanças vieram gradualmente. Ela começou a cancelar nossos almoços semanais, sempre com mensagens de texto se desculpando, dizendo que ele precisava dela para alguma coisa, que ele estava trabalhando de casa e ela tinha que ficar quieta, que ele tinha clientes chegando e o lugar tinha que estar perfeito. As mensagens se tornaram mais curtas, mais formuladas. "Desculpa, não vai dar. Na próxima semana, com certeza." Mas a próxima semana nunca chegava. Ela parou de usar as cores vivas que amava. Começou a se vestir de cinzas, pretos e azuis marinhos. Os lenços vibrantes e as joias ousadas desapareceram de seu guarda-roupa. Ela parecia estar tentando desaparecer, ocupar o mínimo de espaço possível. Sua voz ao telefone ficou mais suave, mais hesitante, como se estivesse sempre ouvindo algo ao fundo. As conversas que costumavam fluir livremente tornaram-se forçadas, cuidadosas. Ela pausava no meio de uma frase, e eu podia ouvi-la escutando, certificando-se de que estava sozinha antes de continuar. E ela sempre o defendia. "Mãe, ele só está estressado. O trabalho está muito exigente agora. Mãe, ele cresceu de um jeito diferente do nosso. Ele tem padrões elevados. Mãe, eu preciso ser melhor em cuidar da casa. Ele está certo, eu deixo as coisas escaparem." Cada defesa era uma punhalada no meu coração. Cada desculpa que ela dava para ele era a prova de que ele havia entrado na cabeça dela, a convencido de que o comportamento dele era culpa dela, que se ela pudesse ser melhor, fazer melhor, ser perfeita, então tudo ficaria bem. Comecei a me perguntar se eu havia sacrificado tudo, todos aqueles anos de exaustão, solidão e dor, apenas para vê-la ser lentamente despedaçada por alguém que dizia amá-la. A pergunta me mantinha acordada à noite, olhando para o teto do meu pequeno quarto, ouvindo os sons da cidade do lado de fora da minha janela e me perguntando onde eu tinha errado. Eu não a ensinei como o amor deveria ser? Eu não lhe mostrei, através da minha própria força, que ela não precisava de um homem para completá-la. Eu falhei com ela de alguma forma fundamental? Meu aniversário de 65 anos passou com apenas uma mensagem de texto dela, enviada às 11 da noite. "Desculpa, mãe. Dia louco. Te ligo amanhã." Ela não ligou no dia seguinte, nem no dia depois. Quando finalmente conversamos uma semana depois, ela parecia distante, distraída. E quando perguntei se estava tudo bem, ela disse claro: "Tudo bem. Por que eu pensaria o contrário?" Mas eu sabia que não estava tudo bem. Eu sabia em meus ossos, em meu instinto, em cada instinto maternal que eu possuía. Eu só não sabia como alcançá-la, como romper o muro que havia sido construído ao seu redor. No ano passado, quando fui hospitalizada por uma vertigem tão severa que não conseguia ficar de pé sem vomitar,
Quando o quarto girava tão violentamente que pensei que estava morrendo, ela me visitou uma vez nos 3 dias em que estive lá. Ela ficou por 20 minutos, checando o celular constantemente, a perna balançando de ansiedade. Quando perguntei onde estava o marido dela, ela disse que ele não queria que ela pegasse o metrô sozinha à noite. Eram 2 da tarde. O sol brilhava pela janela do hospital, mas ela disse isso sem ironia, sem parecer reconhecer o absurdo da afirmação. Eu queria gritar para ela acordar, para ver o que estava acontecendo com ela. Mas eu estava fraca demais, tonta demais, com medo demais de que, se eu dissesse alguma coisa, ela iria embora e não voltaria. A formatura da pré-escola do meu neto aconteceu em uma terça-feira de maio. Descobri quando encontrei sua vizinha, Dona Alice, no supermercado, que mencionou como a cerimônia tinha sido doce, como meu neto cantou uma musiquinha sobre borboletas e todos aplaudiram. Quando liguei para minha filha naquela noite, magoada e confusa, tentando manter a acusação fora da minha voz, ela disse: "Oh, meu Deus, mãe, me desculpe. Nós esquecemos de te contar. Foi uma semana tão corrida." Mas eu a havia lembrado sobre isso na semana anterior. Eu havia perguntado quando seria para que eu pudesse pedir o dia de folga do meu trabalho atual em uma casa de repouso em outro bairro. Ela disse que verificaria e me retornaria. Ela nunca o fez. A percepção de que ela deliberadamente não me contou sobre a formatura, que ele provavelmente a proibiu de me convidar, me atingiu como um caminhão. Fiquei sentada com o telefone na mão, ouvindo-a dar desculpas, e soube com certeza absoluta que eu estava sendo cortada da vida dela. Que ele a estava isolando, removendo sistematicamente as pessoas que poderiam ver o que ele estava fazendo, que poderiam encorajá-la a sair. As microagressões, a negligência, a lenta erosão do nosso relacionamento, tudo parecia como vê-la desaparecer em uma névoa, estender a mão e não encontrar nada além de ar vazio onde minha filha costumava estar. Cada conversa parecia tentar agarrar fumaça, como se ela já tivesse partido e eu estivesse apenas falando com um fantasma. Então veio o dia, 3 meses atrás, que mudou tudo. Ela apareceu no meu apartamento sem avisar em uma tarde de domingo, usando óculos de sol, embora estivesse nublado, embora o céu estivesse cheio de nuvens que prometiam chuva. Ela disse que estava apenas pelo bairro, pensou em passar por aqui. Mas ela morava a 30 minutos de distância. Ela nunca estava apenas pelo bairro. Sentamos à mesa da minha cozinha tomando chá, e ela manteve os óculos de sol. Pedi para ela tirá-los. Ela disse que a luz estava incomodando seus olhos. Eu estendi a mão e os removi gentilmente, e o que eu vi fez meu sangue gelar. O hematoma cobria metade de sua bochecha esquerda, um roxo e amarelo manchado que a maquiagem tentou e não conseguiu esconder. Era o tipo de hematoma que vem de um golpe forte, o tipo que irradia dor só de olhar. Minhas mãos começaram a tremer tanto que tive que pousar minha xícara de chá antes de derrubá-la. "O que aconteceu?" perguntei. Minha voz saindo estranha e aguda, mal controlada. Ela não encontrava meus olhos. Olhou para o chá, para a mesa, para as mãos, para qualquer lugar menos para mim. "O bebê", disse ela rapidamente, as palavras ensaiadas, praticadas. "Ele estava brincando de forma bruta e acidentalmente me bateu com o caminhão de brinquedo. Você sabe como são as crianças. Mas eu conhecia crianças. Eu criei uma. E crianças não deixam hematomas no formato de dedos, não deixam marcas que se estendem da bochecha ao maxilar, como se alguém tivesse agarrado seu rosto e apertado. Crianças não criam ferimentos que exigem tanto corretivo, tanta mentira, tanta vergonha irradiando de cada centímetro de seu corpo." Levantei-me para fazer mais chá, porque não sabia o que mais fazer com minhas mãos. Não sabia como arrumar meu rosto para esconder o horror e a raiva que subiam em minha garganta. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava a chaleira, enquanto abria a torneira. A água correu e correu enquanto eu ficava ali parada, vendo-a transbordar da chaleira, derramando na pia. Peguei uma xícara no armário e meus dedos escorregaram.
A porcelana se estilhaçou no chão de linóleo, pedaços se espalhando por toda parte. O som da quebra parecendo ecoar para sempre na pequena cozinha. Fiquei ali olhando para os fragmentos, para a forma como algo inteiro podia se tornar tão irreparavelmente quebrado em um instante, e senti como se estivesse olhando para uma metáfora da vida da minha filha. Minha filha se levantou para me ajudar a limpar, e nos ajoelhamos no chão juntas, pegando os pedaços em silêncio. Nossas mãos trabalhavam em conjunto, juntando os fragmentos afiados, e isso me lembrou de quando ela era pequena, e costumávamos montar quebra-cabeças juntas em tardes chuvosas. Mas este era um quebra-cabeça que não podia ser montado de volta. Eu queria gritar com ela, sacudi-la, exigir a verdade. Mas eu estava com medo. Com medo de que, se eu a pressionasse demais, ela iria embora e nunca mais voltaria. Com medo de que nomear a coisa que ambas sabíamos ser verdade a tornaria de alguma forma mais real, mais perigosa. Com medo de dizer a coisa errada e empurrá-la ainda mais para os braços dele, para mais longe da segurança. Naquela noite, fiquei em frente ao espelho do meu banheiro por um longo tempo, olhando para o meu próprio rosto, para as rugas, os cabelos grisalhos e os olhos cansados de uma mulher que sobreviveu a tanto. Eu sobrevivi ao abandono do meu marido. Eu sobrevivi à pobreza. Eu sobrevivi a uma exaustão tão completa que às vezes não conseguia lembrar meu próprio nome. Eu sobrevivi a todos os obstáculos que a vida me lançou. Mas eu não sabia como sobreviver a isso. Eu não sabia como salvar minha filha de um perigo que ela se recusava a reconhecer. Sussurrei para o meu reflexo. Diga alguma coisa. Faça alguma coisa. Mas as palavras pareciam vazias porque eu não sabia o que dizer. Não sabia o que fazer que não a afastasse ainda mais. A mulher no espelho me encarou com olhos vazios, e eu vi em seu rosto meu próprio desamparo, minha própria falha. O medo de perdê-la completamente, de empurrá-la para um canto onde ela tivesse que escolher entre mim e ele, fechou-se em minha garganta como um punho. Então eu não disse nada. Ajudei-a a limpar a xícara quebrada, fiz um sanduíche que ela mal tocou e a vi sair com os óculos de sol de volta no lugar, escondendo a verdade que ambas nos recusávamos a falar. Naquela semana, tirei todas as fotos de infância dela das minhas paredes. Eu não suportava mais olhá-las. Não suportava o contraste entre a menina risonha e confiante daquelas fotos e a mulher assustada e diminuída que se sentou à minha mesa mentindo sobre hematomas. O peso de cada quadro em minhas mãos parecia que eu a estava enterrando, como se estivesse aceitando que a filha que eu conhecia se fora. Guardei as fotos em uma caixa e a empurrei para debaixo da minha cama, e por 3 dias chorei toda vez que passava pelos espaços vazios nas minhas paredes. As paredes pareciam feridas, os retângulos limpos onde as fotos estiveram se destacando contra a tinta amarelada, acusações na forma de ausência. Quando finalmente criei coragem para ligar para ela e gentilmente, cuidadosamente, perguntar sobre o hematoma novamente, escolhendo minhas palavras com a precisão de alguém desarmando uma bomba, ela reagiu de uma forma que me aterrorizou mais do que qualquer outra coisa. Ela entrou em pânico. Sua voz ficou aguda, rápida e desesperada, as palavras se atropelando em uma corrida para explicar, para defender, para me fazer parar de fazer perguntas. Mãe, por favor, não estrague isso para mim, por favor. Ele está sob muita pressão no trabalho agora. O mercado de ações tem estado volátil e ele está gerenciando algumas contas importantes e ele explode às vezes quando eu estrago as coisas. Mas a culpa é minha. Eu não sou boa em manter a casa do jeito que ele precisa. Eu esqueço as coisas. Não sou organizada o suficiente. Se eu pudesse ser melhor nisso, se eu pudesse acertar, ele não ficaria tão frustrado. Cada palavra parecia que ela estava me esbofeteando em vez de ele a esbofeteando. Cada desculpa era uma prova de quão profundamente ele havia entrado em sua mente, quão completamente ele a convencera de que ela era o problema. Tentei dizer a ela que nada que ela pudesse fazer ou deixar de fazer justificava a violência, que o amor não era assim, que ela merecia coisa melhor
que ela não era responsável pelas ações dele. Mas ela me cortou, sua voz subindo a um tom que eu nunca tinha ouvido dela antes. Você não entende. Você nunca gostou dele de qualquer maneira. Você está sempre o julgando, sempre procurando por problemas. Este é o meu casamento, mãe. Fique fora disso. E então, ela desligou na minha cara. Minha própria filha desligou na minha cara. O tom de descagem zumbiu no meu ouvido, áspero e final. E eu fiquei sentada com o telefone mudo na mão, e senti algo dentro de mim se quebrar completamente. Fiquei sentada com o telefone mudo na mão, e senti algo dentro de mim se quebrar completamente. Não uma fratura limpa, mas uma fratura irregular, que se estilhaçou em múltiplas direções, espalhando-se como rachaduras no gelo. No domingo seguinte, eles me convidaram para jantar na casa deles. O convite veio por mensagem de texto, formal e rígido. Jantar neste domingo às 18h. Por favor, venha. Sem calor, sem explicação para a discussão que tivemos, sem reconhecimento do fato de que ela havia desligado na minha cara. Apenas uma ordem disfarçada de convite. Eu quase não fui, mas estava desesperada para vê-la, para de alguma forma consertar o que havia se quebrado entre nós, para encontrar um caminho de volta para minha filha. Passei horas tentando decidir o que levar, o que vestir, como agir. Deveria fingir que a discussão nunca aconteceu? Deveria me desculpar por tê-la chateado? Deveria confrontar a situação de frente? No final, levei um simples bolo de fubá com goiabada, o favorito de sua infância. Vesti meu melhor vestido, o azul marinho que guardava para ocasiões especiais, e decidi seguir a liderança dela, ser o que quer que ela precisasse que eu fosse, se isso significasse permanecer em sua vida. Quando cheguei, ele atendeu a porta com um sorriso largo, tão charmoso quanto no dia em que o conheci. Foi como assistir a um ator entrar no palco, a transformação tão completa e instantânea que era quase impressionante em seu cálculo. Entre, disse ele calorosamente, pegando meu casaco com um cuidado exagerado. Sentimos sua falta. Faz muito tempo. Fazia uma semana. Uma semana desde que minha filha havia desligado na minha cara. Mas ele agia como se fôssemos velhos amigos, se reencontrando após uma longa ausência. Minha filha estava na cozinha, e quando a abracei, ela parecia rígida, desconfortável, como abraçar um manequim. O hematoma havia desbotado, mas eu ainda podia ver uma sombra dele sob sua maquiagem, um tom amarelado ao longo de sua mandíbula, que a base não conseguia cobrir completamente. Meu neto, com quase 3 anos agora, abraçou minhas pernas e eu o peguei no colo, inalando seu cheirinho de menino de biscoito de maisena e shampoo de bebê, tentando me ancorar em sua inocência, no amor puro de uma criança que ainda não entendia a escuridão que o cercava. Durante o jantar, o marido dela foi o anfitrião perfeito. Ele perguntou sobre minha saúde, meu trabalho, fez piadas que pareciam projetadas para fazer todos rirem. Ele elogiou o bolo que eu trouxe, insistiu em servir a todos ele mesmo, serviu vinho com um floreio. Ele estava atuando, percebi, fazendo um show do homem de família amoroso, e minha filha sentou-se ao lado dele, desempenhando seu papel também, sorrindo nos momentos certos, rindo de suas piadas, servindo comida com eficiência praticada. Mas eu notei coisas. A maneira como ela se encolheu levemente quando ele pegou o sal, seu corpo se tensionando por uma fração de segundo antes que ela controlasse a reação. A maneira como ela o observava constantemente pelo canto do olho, monitorando seu humor, lendo seu rosto em busca de sinais de descontentamento. A maneira como ela se levantou para reabastecer seu copo de água antes mesmo que ele pudesse pedir, antecipando suas necessidades com a hipervigilância de alguém que aprendeu que não antecipar vinha com consequências. Em um ponto, ele se inclinou para trás na cadeira e me olhou com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Ela fica um pouco dramática quando está cansada, disse ele, como se estivéssemos discutindo o tempo, como se minha filha não estivesse sentada bem ali. Emocional. Você sabe como as mulheres podem ser.
Minha filha olhou para o prato e não disse nada. Seu rosto estava cuidadosamente em branco, limpo de reação. Era o rosto de alguém que aprendera a não existir muito alto. Mais tarde, quando eu estava me preparando para ir embora, enquanto enrolava meu cachecol no pescoço e pegava meu casaco, meu neto puxou minha manga e sussurrou: "Papai grita muito." As palavras me atingiram como um golpe físico. Ajoelhei-me ao nível dele, tentando manter meu rosto calmo, embora meu coração estivesse acelerado. "O papai te assusta, meu amor." Ele assentiu. Seu rostinho sério da maneira que as crianças ficam quando estão falando uma verdade que os adultos não querem ouvir. Ele faz a mamãe chorar. Antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse perguntar qualquer outra coisa, o pai dele apareceu na porta. "Hora de dormir, campeão," disse ele, sua voz perfeitamente agradável, como se não tivesse ouvido o que seu filho acabara de dizer, embora eu tivesse certeza de que sim. Ele pegou meu neto e o levou embora. E eu fiquei lá, com o casaco pela metade, tremendo de raiva e desamparo. Alguns dias depois daquele jantar, encontrei Dona Alice no saguão do meu prédio. Ela era minha vizinha 2 andares abaixo, uma professora aposentada que morava no prédio há 40 anos. Éramos amigas há muito tempo, muitas vezes conversando no elevador ou na lavanderia, compartilhando pequenos detalhes de nossas vidas da maneira que os vizinhos fazem. "Eu queria falar com você," disse ela, seu rosto envelhecido e preocupado. Ela olhou ao redor do saguão vazio e baixou a voz. "Sobre sua filha." Meu coração começou a bater forte. "O que tem ela?" Ela olhou ao redor para se certificar de que estávamos sozinhas, depois baixou a voz ainda mais. "Eu tenho uma amiga que mora no prédio ao lado do deles. Mesmo andar, as paredes são finas. Ela ouve gritos através das paredes. Muitos gritos. E choro. Ela já chamou a polícia 2 vezes, mas quando eles chegam, tudo está quieto e sua filha diz que está tudo bem." Senti meus joelhos fraquejarem. O saguão pareceu inclinar ao meu redor e tive que me apoiar na parede para me firmar. Dona Alice segurou meu braço para me impedir de cair, suas mãos velhas surpreendentemente fortes. "Sua filha está se afogando," disse ela em voz baixa, e havia algo em seus olhos que me dizia que ela sabia do que estava falando, que já tinha visto isso antes, talvez vivido isso ela mesma. "Não a deixe afundar." Essas palavras ecoaram em minha mente por semanas. Não a deixe afundar. Mas como eu poderia salvar alguém que se recusava a admitir que estava se afogando? Como eu poderia alcançar alguém que continuava insistindo que estava bem, mesmo quando a água se fechava sobre sua cabeça? Como eu poderia jogar uma boia salva-vidas para alguém que não a agarraria? Passei noites acordada, repassando cenários em minha cabeça. Eu poderia chamar a polícia, mas sem a cooperação da minha filha, o que eles poderiam fazer? Eu poderia ligar para o conselho tutelar, mas meu neto não estava sendo fisicamente agredido, e eles o removeriam apenas com base em gritos? Eu poderia tentar ficar a sós com ela, para realmente conversar com ela sem ele por perto, mas ele nunca a deixava fora de vista. Cada solução que eu imaginava batia em um muro, e eu me sentia presa, desamparada, assistindo a um desastre se desenrolar em câmera lenta. A resposta veio naquela manhã de janeiro, parada atrás da porta com minha cesta de empadinhas, ouvindo o tapa, ouvindo o pedido de desculpas quebrado da minha filha. Às vezes, a clareza não vem de um planejamento cuidadoso, mas de testemunhar algo tão inegável que queima toda a dúvida, medo e hesitação. Algo antigo e feroz despertou dentro de mim naquele momento. A mulher que uma vez trabalhou 18 horas por dia para alimentar sua filha. A mulher que enfrentou síndicos, cobradores e homens que pensavam que poderiam se aproveitar de uma mãe solteira. A mulher que olhou para a exaustão, a pobreza e a solidão nos olhos e se recusou a se render. A mulher que criou uma filha sozinha e sobreviveu a cada coisa impossível que o mundo jogou nela. Essa mulher entrou de vez no apartamento. A porta se abriu sob minha mão, e eu entrei com as costas retas e a cabeça erguida. Meus passos eram altos no piso de madeira, anunciando minha presença,
quebrando a terrível intimidade do momento deles. Minha filha ofegou, a mão ainda pressionada contra a bochecha avermelhada. Ele se virou, seu rosto passando de raiva a choque em um instante, a boca se abrindo de surpresa. Por um segundo, eu o vi desequilibrado, pego, exposto. Eu nem gritei. Eu não acusei. Minha voz saiu firme, fria e clara, mais fria do que eu sabia que era capaz. Eu ouvi tudo. O silêncio que se seguiu pareceu durar horas, embora provavelmente tenham sido apenas segundos. A geladeira zumbia. Um carro passou na rua lá fora. Meu coração batia tão alto que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. Ele se recuperou rapidamente, aquele sorriso encantador voltando ao lugar como uma máscara. Assisti à transformação, observei-o buscar sua performance. Ah, isso não é o que parece. Estávamos apenas tendo uma discussão sobre o café. Você sabe como são os casais. Às vezes as coisas esquentam. Não é nada sério. Na verdade, estávamos prestes a fazer as pazes, não é, querida? Ele olhou para minha filha com expectativa, esperando que ela confirmasse sua história, que desempenhasse seu papel na mentira. Olhei para minha filha. Ela me encarava com os olhos arregalados, aterrorizada. E eu não conseguia dizer se ela estava com medo dele ou com medo de eu destruir a ilusão que ela tanto se esforçou para manter. Talvez ambos. Provavelmente ambos. Eu ouvi tudo, repeti, deixando cada palavra cair como uma pedra em água parada. Eu ouvi você gritar com ela. Eu ouvi você bater nela. Eu ouvi ela implorar. Ele abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão. O gesto surpreendeu até a mim, a autoridade nele, a finalidade. Estou indo embora agora, eu disse, mas isso não acabou. Pela primeira vez em anos, senti minha espinha se endireitar. Senti o peso que eu vinha carregando, o peso do medo, da dúvida e da preocupação impotente, começar a se deslocar. Algo havia mudado naquele momento, algo fundamental e irreversível. Eu cansei de ficar em silêncio, cansei de ser cúmplice, cansei de ver minha filha desaparecer, cansei de fingir que ficar quieta estava protegendo alguém. Coloquei a cesta de empadinhas no balcão e saí, meus passos firmes, minha cabeça erguida. Atrás de mim, ouvi-o começar a dizer algo, depois parar. O silêncio que deixei em meu rastro parecia poderoso, parecia uma declaração de guerra. Naquela noite, mal dormi. Mas quando finalmente adormeci por volta das 4 da manhã, dormi mais profundamente e pacificamente do que em anos. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu havia agido. Eu havia dito a verdade. Eu havia parado de fingir. Mesmo que eu não soubesse o que viria a seguir, mesmo que não tivesse um plano, eu finalmente parei de ser paralisada pelo medo. Na manhã seguinte, fui a um centro comunitário e pedi para falar com alguém sobre violência doméstica. A mulher na recepção não fez perguntas, não me fez explicar. Ela apenas assentiu e disse: "Deixe-me chamar a Maria para você." Eles me conectaram com uma assistente social chamada Maria, uma mulher da idade da minha filha, com olhos gentis e uma maneira direta. Ela não julgou. Ela não me disse o que eu deveria ter feito de diferente. Ela não me envergonhou por não ter visto os sinais mais cedo, ou por não ter agido mais cedo. Ela apenas ouviu e depois me ajudou a entender os passos que eu poderia tomar, os recursos que estavam disponíveis, as maneiras como eu poderia apoiar minha filha sem afastá-la. Conversamos sobre planejamento de segurança, sobre documentação, sobre o fato de que o momento mais perigoso para uma vítima de violência doméstica é quando ela tenta sair. É quando eles se sentem mais ameaçados, explicou Maria. É quando eles perdem o controle. E para alguém como ele, alguém que precisa de controle, é quando ele é mais perigoso. Conversamos sobre o ciclo do abuso, sobre o vínculo traumático, sobre por que é tão difícil para as pessoas saírem, mesmo quando a situação é claramente perigosa.
Ela explicou coisas que me ajudaram a entender o comportamento da minha filha, me ajudaram a ver que ela ficar não era fraqueza ou estupidez, mas o resultado de uma manipulação psicológica sistemática. Ela me deu números de telefone de linhas de apoio, de abrigos, de advogados que trabalham com casos de violência doméstica. Ela me deu panfletos, folhetos e uma pasta para manter tudo organizado. A coisa mais importante, Maria me disse, inclinando-se para a frente com as mãos entrelaçadas em sua mesa, é deixá-la saber que você está lá, que você acredita nela, que você nem a abandonará, não importa o que ela decida. Porque ele provavelmente tem dito a ela que ninguém vai acreditar nela, que todos vão pensar que ela é louca, que se ela sair, perderá tudo. Seu trabalho é ser a voz que contradiz a dele, ser o lembrete constante de que há uma saída, mesmo quando ela não consegue vê-la. Voltei para casa com uma pasta cheia de informações e um plano. Naquela noite, dormi 8 horas seguidas pela primeira vez em uma década. Uma semana após o incidente com o café, eles me convidaram para o que ele chamou de uma conversa em família. O convite era formal, quase corporativo em seu tom. Gostaríamos de ter uma reunião de família para esclarecer as coisas, dizia a mensagem de texto. Eu sabia que era uma armadilha. Sabia que ele queria amenizar as coisas, me convencer de que o que eu tinha visto nem era real, me trazer de volta à linha. Mas eu fui de qualquer maneira, porque precisava que minha filha visse que eu não seria intimidada, que eu nem iria desaparecer. Quando cheguei, ele me cumprimentou na porta como se nada tivesse acontecido, todo sorrisos e calor. O apartamento estava impecável, flores na mesa, café fresco sendo passado. A cena era tão cuidadosamente montada que parecia que eu estava entrando em um set de filmagem. Minha filha sentou-se no sofá parecendo exausta, as mãos cruzadas no colo, os olhos vermelhos como se tivesse chorado recentemente. Ele sentou-se à minha frente e se inclinou para a frente, sua expressão séria, sua voz modulada para soar razoável e preocupada. Estou tão feliz que você veio. Acho que houve um mal-entendido e eu queria esclarecer as coisas. Todos nós estivemos nervosos ultimamente. O trabalho tem sido incrivelmente estressante. Tenho gerenciado alguns investimentos de alto risco, uma quantia significativa de dinheiro em várias ações e até algumas carteiras de criptomoedas. E receio ter trazido esse estresse para casa. O que você ouviu na outra manhã foi completamente fora do meu caráter. Eu nunca machucaria sua filha. Você tem que saber disso. Você entendeu mal o que estava acontecendo. Ele era bom, eu tinha que admitir. Seu tom era razoável, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Ele estava me fazendo parecer a histérica, a que tirava conclusões precipitadas, a sogra paranoica que via problemas onde não existiam. Minha filha ficou olhando para o chão, sem dizer nada. Ela estava desaparecendo em si mesma, tornando-se menor e mais silenciosa, tentando não existir. Peguei na minha bolsa a pasta que Maria me ajudou a preparar. Abri-a na mesa de centro entre nós, espalhando o conteúdo com cuidado deliberado. Dentro havia capturas de tela impressas de mensagens de texto que minha filha me enviara no último ano. Mensagens que eu salvara sem saber bem porquê. Mensagens que diziam coisas como: desculpe, não posso ir hoje à noite, surgiu um imprevisto. E, por favor, não fique com raiva dele, ele só está estressado. E, eu nem deveria ter dito nada. Esqueça que mencionei. Também na pasta havia uma linha do tempo que eu criei, documentando cada plano cancelado. Cada hematoma inexplicado que minha filha tentou esconder, cada vez que notei ela se encolhendo, ficando quieta ou dando desculpas. Estava tudo ali, preto no branco, um padrão tão claro que não podia ser negado. Eu nem entendi mal nada, eu disse. Minha voz estava firme e calma, e senti um poder naquela calma que nunca havia experimentado antes. Era o poder de alguém que parou de se importar com o que ele pensava dela, parou de tentar ser gostada ou aceita, parou de jogar o jogo. Eu sei o que ouvi.
E sei que esta não é a primeira vez. Tenho observado minha filha desaparecer por 3 anos. Tenho observado ela se tornar menor, mais silenciosa e mais apologética. Tenho observado a luz se apagar de seus olhos. E cansei de fingir que não vejo. O rosto dele mudou então. A máscara de charme escorregou e eu vi a raiva por baixo, fria e controlada, muito mais assustadora do que se ele tivesse gritado. Você acha que pode separar nossa família? Disse ele, a voz baixa e perigosa, cada palavra cuidadosamente enunciada. Você acha que pode vir aqui com sua pastinha e suas acusações e virá-la contra mim? Ela é minha esposa. Esta é nossa casa. Você é uma velha solitária que não consegue aceitar que a filha tem sua própria vida agora. Você tem ciúmes. Não suporta que ela seja feliz, que ela tenha o que você nunca teve. As palavras foram projetadas para ferir, para me fazer duvidar de mim mesma, para me fazer sentir pequena, mas elas ricochetearam em mim. Eu tinha parado de ter medo dele. Olhei para ele firmemente, encontrando seus olhos sem vacilar. Eu não vou deixar minha filha ser humilhada ou ferida, eu disse. Eu nem aceitarei mentiras. Eu não ficarei em silêncio enquanto você a machuca. Então me virei para minha filha, que ainda estava olhando para o chão, lágrimas escorrendo pelo rosto, as mãos agarrando os joelhos com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. E eu não vou mais comprar amor, eu disse a ela, falando com ela, mas significando para mim também. Eu não vou mais aceitar migalhas de afeto e fingir que são suficientes. Eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo, mas não vou assistir você ser destruída. Respeite-nos ou perca-nos. O queixo da minha filha tremeu. Ela olhou para mim e por um segundo, apenas um breve momento, vi reconhecimento em seus olhos. Vi a semente de algo se quebrando dentro dela. O começo do entendimento de que talvez, isso não fosse normal, não estivesse certo, não fosse como o amor deveria ser. Levantei-me, peguei minha pasta e saí. Minhas mãos tremiam, mas meus passos eram firmes. 2 dias depois daquela confrontação, ele me enviou uma longa mensagem de texto. Era perfeitamente elaborada, uma obra-prima de manipulação. Ele se desculpou por perder a paciência durante nossa conversa. Ele disse que entendia minha preocupação e respeitava meu amor por minha filha. Ele falou sobre o quanto valorizava a família, como estava comprometido em ser um marido melhor, como estava até considerando terapia para trabalhar no gerenciamento do estresse. Ele terminou dizendo que esperava que pudéssemos seguir em frente juntos, pelo bem do meu neto, que precisava da avó em sua vida. Era tudo o que eu poderia querer ouvir. E era totalmente falso. Eu podia sentir o cálculo por trás de cada palavra, a maneira como ele estava tentando me manipular de volta ao silêncio, de volta à cumplicidade. Mas a verdadeira reviravolta veio mais tarde naquele mesmo dia, quando minha filha me ligou. Ela estava chorando tanto que mal conseguia entendê-la no início. Ele contou para todo mundo, ela soluçou. Ele contou para a família dele, para os vizinhos. Ele tem postado nas redes sociais. Ele está dizendo a todo mundo que você está tentando me manipular, que você está atrás de dinheiro, que você sempre teve ciúmes da nossa vida, que você está inventando mentiras porque não suporta que eu seja feliz. Meu estômago revirou. Que dinheiro? Eu não tenho dinheiro nenhum. Ele está dizendo às pessoas que você quer acesso aos nossos bens, às nossas contas de investimento e nossas economias. Ele está dizendo que você tem me pressionado para conseguir dinheiro dele, que você está tentando destruir nosso casamento para poder me controlar e obter apoio financeiro. Mãe, a família dele está me ligando. A mãe dele me chamou de mentirosa. Ela disse que estou deixando você envenenar minha mente. As pessoas estão comentando nas postagens dele dizendo coisas horríveis sobre você. A crueldade daquilo me tirou o fôlego. Ele estava criando uma narrativa onde eu era a vilã, onde ele era a vítima de uma sogra vingativa. Ele a estava isolando ainda mais, virando todos em seu círculo social contra nós duas. Por um momento, senti o velho medo ressurgir.
o medo de ficar sozinha, de ser vista como o problema, de perder minha filha para a versão dele da realidade. Mas então, pensei em Maria no centro comunitário. Pensei em Dona Alice dizendo, não a deixe afundar. Pensei no meu neto sussurrando, papai grita muito. E eu disse 4 palavras que surpreenderam até a mim mesma. Vem pra casa comigo. Silêncio do outro lado da linha. Eu podia ouvir sua respiração. Podia ouvir as engrenagens girando em sua mente. O quê? Minha filha sussurrou. Vem pra casa comigo. Você e o bebê, agora mesmo. Faça uma mala e venha para casa. Eu não posso. Eu não posso simplesmente ir embora. Para onde eu iria? O que eu faria? Ele está certo, eu não tenho nada. Não trabalho há 3 anos. Não tenho meu próprio dinheiro. Não tenho como me sustentar. Você me tem, eu disse. E minha voz falhou nas palavras, porque eram tão verdadeiras e tão importantes. Você sempre me teve. E isso tem que ser o suficiente. Ela não disse sim, mas também não disse não. Aquela hesitação, aquela pequena pausa antes de ela dizer que precisava ir, foi a prova de que eu precisava de que algo dentro dela estava finalmente acordando. 1 mês depois, em uma tarde de terça-feira, enquanto ele estava no trabalho, minha filha foi embora. Ela não saiu em um momento dramático com malas prontas e portas batendo. Ela saiu devagar, com cuidado, da maneira como alguém escapa de uma armadilha. Uma sacola de roupas levada para o carro dela uma manhã, quando disse que ia à lavanderia. Documentos importantes fotografados e enviados por e-mail para si mesma. As joias de sua avó, que ela herdou, silenciosamente removidas do cofre e escondidas na casa de uma amiga. E então, um dia, enquanto ele estava no centro da cidade em reuniões com clientes sobre alguns grandes investimentos no mercado de ações que ele afirmava que os deixariam bem de vida, ela arrumou seu filho, dirigiu até meu apartamento e disse: Estou pronta. Eles estão morando no meu quarto de hóspedes há 7 meses. O quarto que costumava abrigar minha máquina de costura e caixas de roupas velhas e memórias, agora abriga uma pequena cama para minha filha e um berço para meu neto. É apertado. Não é o ideal. O apartamento que costumava parecer grande demais para mim, agora parece pequeno demais para 3 pessoas, e todas as nossas coisas e todos os nossos sentimentos complicados. Mas é seguro. Minha filha faz terapia 2 vezes por semana no centro comunitário. Ela começou um grupo de apoio para sobreviventes de violência doméstica. Ela se matriculou em cursos online para terminar a faculdade, aquela que ela deixou incompleta quando se casou. Ela está se candidatando a empregos, lentamente reconstruindo sua confiança de que pode se sustentar sozinha. E lentamente, tão lentamente, estou vendo-a voltar a si mesma. Na semana passada, ela usou o suéter amarelo que costumava amar, aquele que eu não via há anos. Ela o vestiu de manhã e me pegou olhando. O que foi? Ela perguntou. Nada, eu disse. Você está linda. Você parece você mesma. Ela sorriu então, um sorriso de verdade, do tipo que alcança os olhos. Eu me sinto eu mesma, disse ela. Pela primeira vez em anos, eu me sinto como eu. Tomamos café juntas todas as manhãs agora, fresco e quente, exatamente como gostamos. Nos revezamos para fazer o café da manhã. Observamos meu neto brincar com seus brinquedos no chão da sala de estar. Conversamos sobre tudo e sobre nada, compensando todos os anos de silêncio, evasão e conversas cuidadosas projetadas para evitar a verdade. Às vezes ela chora. Às vezes ela fica com raiva de si mesma por ter ficado tanto tempo, por ter deixado chegar a esse ponto, por não ter visto os sinais de alerta mais cedo. Às vezes ela fica com raiva de mim por não ter dito algo mais cedo, por ter pisado em ovos em torno do problema, em vez de confrontá-lo de frente. E eu a deixo ficar com raiva, porque ela tem todo o direito de estar. Ele contestou o divórcio, é claro. Ele está lutando pela guarda, alegando que ela é instável, que eu a manipulei, que ela é uma mãe inadequada. A batalha legal tem sido cara, exaustiva e dolorosa. Mas ela não está recuando.
Ela tem um advogado agora, um que se especializa em casos de violência doméstica, e ela está documentando tudo. Os hematomas que ela fotografou secretamente e enviou para si mesma em e-mails. As mensagens de texto em que ele a ameaçou. As gravações que ela fez em seu celular de suas explosões de raiva. A verdade está vindo à tona. Devagar, mas com certeza. E minha filha está de pé nessa verdade em vez de se esconder dela. Para mim, vê-la reconstruir sua vida é como testemunhar uma ressurreição. A filha que eu pensei ter perdido está voltando, pedaço por pedaço. Ela ri agora, risadas encorpadas que enchem o apartamento de som. Ela brinca com o filho sem olhar constantemente por cima do ombro. Ela faz planos para o futuro, fala sobre a carreira que quer construir, a vida que quer criar. E eu me sinto renascida também. Porque por tantos anos me senti impotente, vendo-a sofrer e não sabendo como ajudar. Eu me culpei por não ter visto antes, por não ter sido mais corajosa, por não tê-la arrastado daquela situação à força, se necessário. Mas Maria, no centro comunitário, me ajudou a entender que não funciona assim, que você não pode forçar alguém a sair antes que esteja pronto, que a melhor coisa que eu poderia fazer era exatamente o que eu fiz, deixar claro que eu estava lá, que eu acreditava nela, que eu nunca a abandonaria. Não importa o que ela decidisse. Já se passaram 7 meses desde aquela terça-feira em que ela apareceu na minha porta pronta para recomeçar. 7 meses de cura lenta, de pequenas vitórias, de contratempos e avanços. 7 meses aprendendo a ser uma família novamente, a confiar novamente, a acreditar que o futuro poderia ser diferente do passado. Meu apartamento na Tijuca parece diferente agora. Mais quente de alguma forma, apesar de estar mais cheio. O sol de inverno entra pela janela da cozinha de manhã e pousa em nossa mesa de café da manhã, iluminando nós 3 enquanto comemos e planejamos nossos dias. Meu neto tagarela sobre a pré-escola, seus amigos e o desenho que ele fez que está pendurado na geladeira. Minha filha faz listas de coisas que precisa fazer, lugares que precisa ligar, passos que precisa dar. E eu fico ali com meu café, observando-os, sentindo uma paz que eu não sabia que estava faltando. Olho para trás agora, para aqueles anos de sofrimento, para todas as refeições silenciosas, planos cancelados e hematomas inexplicados, e não sinto amargura. Sinto-me grata por ter encontrado a força para agir antes de perdê-la completamente. Grata por o tapa que ouvi naquela manhã atrás da porta ter sido o catalisador que finalmente me impulsionou a parar de ficar em silêncio. Grata por minha filha ser forte o suficiente para sair, corajosa o suficiente para recomeçar, resiliente o suficiente para acreditar em si mesma novamente. Aqueles anos de vê-la sofrer não me acorrentam mais ao arrependimento. Eles me moldaram em uma mulher forte o suficiente para salvar sua filha, feroz o suficiente para enfrentar a manipulação e as mentiras, corajosa o suficiente para arriscar tudo pela verdade. E eles moldaram minha filha também, de maneiras que ainda estamos descobrindo. Ela não é a mesma pessoa que era antes de tudo isso. Nem eu. Estamos ambas com cicatrizes, ambas feridas, ambas carregando um trauma que levará anos para cicatrizar completamente. Mas também somos mais fortes. Também somos mais sábias. Também estamos mais comprometidas em nunca mais aceitar um amor que parece controle. Um afeto que vem com condições. Uma família que exige que nos tornemos pequenas. Todas as noites agora, quando coloco meu neto em seu berço, sussurro uma promessa a ele que sei que minha filha pode ouvir de sua cama do outro lado do quarto. Este ciclo termina conosco. Prometo a ele que ele crescerá sabendo como é o amor de verdade. Que ele verá sua mãe ser respeitada, valorizada e tratada como igual. Que ele aprenderá, nos observando, que nunca é tarde para escolher a si mesmo, para exigir o melhor, para se afastar de qualquer coisa que o torne menos do que você é. Se você está ouvindo isso e algo parece dolorosamente familiar, se você se reconhece ou há alguém que ama nesta história, por favor, não ignore. Por favor, não espere até que a situação se torne insuportável.
Por favor, não diga a si mesmo que não é tão ruim, que está exagerando, que as coisas vão melhorar sozinhas. Elas nem vão. O abuso nem se cura sozinho. O amor não dói dessa maneira. Você já viveu, ou conheceu alguém que viveu, algo parecido. Você já viu alguém que ama desaparecer em um relacionamento que o estava destruindo lentamente? Você ficou em silêncio quando deveria ter falado, ou falou e lhe disseram que estava interferindo, ou se sentiu impotente para salvar alguém que não admitia que precisava de salvação? Se minha história te tocou, se ressoou com algo em sua própria vida, por favor, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Às vezes, saber que não estamos sozinhos nisso, saber que outros percorreram este caminho e sobreviveram, é o que nos dá coragem para dar o primeiro passo em direção à liberdade. E se você encontrou valor em ouvir esta história, se ela te comoveu ou te fez pensar ou te ajudou a entender algo com que você estava lutando, por favor, curta este vídeo e se inscreva neste canal. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas histórias com as pessoas que mais precisam. Me ajuda a alcançar outros que podem estar sentados sozinhos em algum lugar, se perguntando se são loucos por sentirem o que sentem, se estão errados por quererem mais do que isso, se estão sendo ingratos por não aceitarem as migalhas de afeto que lhes são oferecidas. Você não é louco. Você não está errado. Você não é ingrato. Você merece ser amado de uma forma que te faça sentir seguro, valorizado e livre. E nunca é tarde para escolher isso para si mesmo. Não importa há quanto tempo você esteja aceitando menos. Aprendi que a força não é sobre nunca ser quebrado. É sobre encontrar a coragem de juntar os cacos e reconstruir. É sobre reconhecer que as rachaduras por onde a luz entra não são sinais de fraqueza, mas evidências de sobrevivência. Minha filha e eu somos ambas obras em andamento, ambas aprendendo dia a dia o que significa nos resgatarmos das sombras do controle de outra pessoa. E cada pequena vitória, cada manhã que acordamos sem medo, cada momento que nos escolhemos em vez do conforto da dor familiar, é um testemunho da resiliência do espírito humano. Esta é a nossa história, mas não precisa ser a sua para sempre. Sempre há uma porta. Sempre há uma saída. Sempre há alguém esperando para ajudá-lo a atravessá-la em direção à luz.